Fala pessoal, voltamos com mais os vídeos pro canal. E aí eu vim com um vídeo que o pessoal tem pedido muito, já que nós estamos em época de Copa, vamos falar sobre regras. É isso aí. E o que acontece? A Konami no dia 1º de junho, então já que eu tô gravando pelo o 25/6, então já tem praticamente um mês. Houve essa mudança de regra e que significava, você tinha 40 minutos, após 40 minutos você tinha 5 turnos. Esses 5 turnos foram extintos. Motivo, segundo a própria Konami, os torneios estavam sendo prolongados, então ela achou que com isso diminuiria o tempo dos torneios e aí acabaria mais cedo. Bom para organização do torneio, péssimo para os jogadores, certo? Então, eu não ia comentar nada sobre a nova regra, tá? Mas eu venho acompanhando alguns torneios e eu recentemente também participei de um torneio em que essa nova regra aplicou e tive muita dificuldade em relação a como isso foi absorvido pelos jogadores e não foi muito bom. Tivemos várias reclamações em campeonatos em relação a isso e algumas eu vou citar depois, ok? E o meme é bem expressivo, né, Horrores? Vamos lá, só pra descontrair. A nova regra saiu falando que no Yu-Gi-Oh! Organization, ok? E aí vem falando sobre o procedimento de final de turno. O que eu tinha falado, os 5 turnos eles não existem mais, certo? Então, o que acontece? Há os 5 turnos e passou o tempo. No turno que acaba, certo? O duelista ele acabou o tempo e no turno que ele acaba, ele a phase atual ele joga e depois acaba e vê quais tem um ponto de vida maior e aí é declarado vencedor quem tiver mais pontos de vida, ok? Após 40 minutos e as 3 matches terem concluídos, ok? Bem, e aí o que acontece? Você só tem o top, você só tem turnos quando você tem a seguinte questão: top 4 é eliminação direta, e aí você tem 4 turnos caso quando você vence uma, seu oponente vence outra e há um empate. Aí o que acontece? Um novo turno se segue e é jogada uma moeda, tá? Um dado, ou sorteando pedra, tesoura, papel, enfim. Há um modo de sorteio e o jogador ele decide o vencedor do sorteio decide quem começa. E aí você vai ter 2 rodadas para você e 2 para o oponente. Você joga ou seu oponente joga, a depender de quem escolhe o sorteio, quem começa ou não. E aí, eu jogo um turno, ele joga, por exemplo, eu comecei, eu ganhei, eu vou começar. Eu jogo o turno, meu oponente joga o turno dele, eu jogo meu turno e o oponente joga o turno dele e aí acaba, ok? Isso quando há o critério de empate no top, na lista de top, tipo top 8, top 16, top 32, enfim, quando há o top, tá? Quando há top e há empate entre as matches, há empate e não foi decidido se eu ganhei, meu oponente ganhou e ele ganhou, ou meu oponente ganhou e eu ganhei uma, meu oponente ganhou uma e a terceira foi empate, tá? Ou meu oponente empatou, a gente empatou, eu joguei uma, ganhei, meu oponente ganhou a segunda e aí a primeira já foi empate e aí é esse processo, tá? Só para top 8, só para top, tá? Só para o top. Caso contrário, corre normalmente
a regra de exceção de 5 turnos. Acabou 40 minutos. O turno do player, ele joga a fase em que terminou os 40 minutos. Ok? Vou explicar isso com mais detalhes. Como aqui. Tá. É o seguinte. Após os 40 minutos, certo? A fase que o jogador atual estiver jogando é a fase em que ele vai encerrar o turno dele. Vai encerrar o jogo. Deu 40 minutos, por exemplo. Deu 40 minutos, eu tô jogando e aí eu iniciei, os 40 minutos acabou e foi na minha fase de compra. Eu tenho que encerrar o turno nessa fase. Eu tenho que executar essa fase e depois disso o jogo acaba. E aí é contado os pontos de vida e ver quem venceu. Se caso os dois tiverem os mesmos pontos de vida, é considerado um empate, ok? Se termina a fase de apoio, eu faço o mesmo processo. Faço a fase de apoio, os 40 minutos acabaram na fase de apoio, eu jogo a fase de apoio e aí é contado, se não tiver terminado o duelo normalmente, com o vencedor, nós vemos os pontos de vida e ver quem terminou. E assim vai em todas as outras fases. Em todas as outras fases da mesma forma. Se acabar na fase principal 2, mesma coisa. Se acabar na fase final, mesma coisa. Então, essa é a regra. Essa é a regra dos 40 minutos. Acabou os 40 minutos. A fase em que os 40 minutos acabaram. 40 minutos, acabou a fase. A fase que você estiver executando, você termina ela e acaba o jogo. Simplesmente assim. Ok? Como era antigamente. Por quê? Antigamente tinha os 5 turnos. Fazer contagem e tal. E aí, se não tivesse, acabava o empate. Essa regra não existe mais. Ok? A regra é: acabou 40 minutos, a fase que você estiver jogando, você tem que encerrar. Você conclui aquela fase, e aí, chega 40 minutos, acaba aquela fase. Certo? Eu tô voltando a explicar novamente a mesma coisa o tempo todo. Pra vocês verem o que aconteceu, tá? São as regras assim. Certo? Beleza. Então, isso. Bem, gente, o que isso ocorre? Tá? O que isso reflete no game? Assim, Sky Strike, não, Trickster acabou se tornando relevante não pelo fato de você ter o jogo, o controle e tal, não. É porque é um deck que você tira pontos de vida. Então isso lhe leva uma vantagem na role. Por isso que você vê a galera jogando muito com a build de Trickster, principalmente com o Sky Strike, que é muito consistente. Porque era decisiva, velho. Deck de Bloom, por exemplo. Por que a Konami deu bana, limitou a Shy Strike? Justamente por isso. Para evitar que o oponente vença dessa forma. Eu não sei se alguns players perceberam, mas eu percebi. Decks FTK, talvez o mesmo motivo. E aí o que acontece, gente? Uma das principais reclamações dos jogadores são os decks com combos extensivos. Que seria, por exemplo, Gouki, Tremare, deixa eu ver, o próprio Pale Magician, que faz muitos combos, o Spiral. Então são decks que você mexe muito, você joga muito, e aí às vezes o tempo ele não dá pra você fazer isso. E aí o que acontece também, velho, teve campeonato que o cara atropelou, eu não sei se foi
YCS Itália, se eu não me engano. O cara foi atropelando, velho, a jogada, tipo, fazendo tal, gol que pá, botou, piscou o campo, deu o isole de tal, fez. Cara, e aí o juiz falou, velho, não é assim, sem jogar, tal, algo, porque não dava tempo. Não dava tempo do cara fazer o jogo, cara. E, tipo, eu vi em campeonato a galera que jogava com deck com combo extensivo, velho, chegar no final pra matar o cara e não conseguir porque não terminava o combo a tempo. Entendeu? E tem um lance também que é o Snow Playman. Que aí é tipo, o cara dá uma terraform, aí demora o tempo olhando o deck, pega a carta, ou não pega e fica olhando, pá. Olha o cemitério do oponente várias vezes, e aí fica consultando a mão do cara para ver quantas cartas tem na mão mais de uma vez. Então, velho, você vê a pessoa protelando o jogo pra ganhar no tempo, velho. Pra ganhar no tempo. Eu vi isso várias vezes. Eu vi em campeonato. A galera, eu assisti os YCS. Eu vi alguns campeonatos também que, tipo, a galera foi segurando um pouquinho o jogo. O cara tá na vantagem, foi segurando um pouquinho. Velho, essa prática vai ser muito comum, velho. Vai ser muito comum isso. Entendeu? Vai ser muito comum. Isso é horrível. Porque os 5 turnos, querendo não, era justo. Você poder... Você conseguir, tipo... fazer seu jogo. Eu acho assim, velho, que a Konami devia, em vez de a fase, colocar o turno. Terminar pelo menos o turno do player. Sabe? Acabou os 40 minutos, o player fazer o jogo, o turno dele e pronto, velho. Que aí você tem as ações. Porque se vai terminar na fase, ele vai terminar a fase. Se fosse numa fase de batalha, ele bater e matar. Por que não no turno? Então, são coisas que, tipo, pô, em vez de terminar em 5, por que não terminar em 2? Você faz o turno oponente, ele joga, pronto, beleza. Ou o turno que o jogador que terminou os 40 minutos, ele jogar em vez da fase. Velho, é muito estranho, muito estranho. Enfim, tem uma petição até rolando dos jogadores para a Konami startar essa regra e acabar com isso, tá? Não vamos citar nomes, inclusive teve muita gente da área do jogo que vem reclamando bastante em relação a isso. Não é só os jogadores, porque até pra você, eu fico com pena dos juízes, cara, que também tem que arbitrar esse tipo de ação, porque, cara, é muito difícil, velho. Principalmente com a prática de você segurar o tempo pra poder vencer, entendeu? Vai ter turno, claro, que o oponente vai, sabe, coincidentemente vai dar o tempo pra você jogar tranquilamente. Mas tipo, decks que tem um combo extensivo mesmo, cara, tá muito prejudicado com isso. Então, tipo, a galera opta por jogar de Trix Sky Strike. Não é porque o deck é bom, é porque é prático, man. Querendo ou não, você tem uma praticidade para você jogar e você não tem aquele lance de você no tempo você dá um dano e você causa dano pra caramba, e aí você passa o turno, passa a fase, termina, e aí o oponente, sabe, não consegue porque os pontos de vida dele ficam pequenos, velho. Querendo ou não, decks que causam muito dano vão ter muita vantagem. Então é isso aí, essa é a minha opinião. Valeu, galera, espero ter explicado bem a nova regra do jogo, a nova rule, e infelizmente vai ser osso isso, tá? Mas é a vida, né? VD que segue, e é isso aí. Espero que a Konami se toque e volte atrás com essa decisão maluca, tá? Bom pra adiantar torneio, mas péssimo pra quem joga, péssimo pra quem apita, e não é muito bom.
É isso aí, valeu. Tchau, tchau, forte abraço e continue com a gente. Falou!